O Afundanço. Bem-vindos ao episódio 26º desta temporada de 2024-2025 do podcast O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e cá estamos no espaço que vos dá uma visão sobre o que se passa com as equipas séniores das associações de basquetebol do Alentejo e do Algarve por esse país fora. Vamos começar por apresentar os resultados e depois avançaremos para o calendário do próximo fim de semana. Espero que gostem. Vamos então começar, como reza a tradição, e o Afundanço é um espaço que preza muito a tradição. Vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal recebeu e venceu o Galomar por 94-81. Nesta competição, a classificação continua a ser liderada pelo Benfica, que tem 16 jogos, 15 vitórias, 1 derrota e 31 pontos. Enquanto o Imortal, embora vencendo, desceu para o 8º posto, empatado com o Jogueira de Aveiro, ambos com 16 jogos, 7 vitórias, 9 derrotas e 23 pontos. Vamos nos manter nas ligas Betclic, vamos passar para a parte feminina, onde o Imortal recebeu e venceu a Associação Desportiva Sanjoanenses por 91-62. Na classificação desta competição, o Jogueira de Aveiro, que embora derrotado este fim de semana pelo Benfica por 79-88, não desarma, mantém-se no primeiro lugar com 2 pontos de avanço sobre a equipa encarnada. 20 jogos, 18 vitórias, 2 derrotas e 38 pontos para as aveirenses. 20 jogos, 16 vitórias, 4 derrotas e 36 pontos para as encarnadas. Por seu lado, o Imortal, que voltou este fim de semana às vitórias, manteve o 7º posto com 20 jogos, 10 vitórias, 10 derrotas e 30 pontos. Vamos descer um degrau, vamos passar para a Proliga, onde os nossos 2 representantes tiveram deslocações até ao norte do país e ambos averbaram o mesmo resultado, a derrota. O Portimonense foi até a casa do Sporting Braga e foi derrotado por 71-67, enquanto que o Imortal Sub-23 foi até a casa dos Sangalhos e foi derrotado por 76-61. Após estes jogos, a classificação está assim ordenada. Em primeiro lugar temos um duo composto por Sporting Vasta Gama e Sporting Braga, ambos com 21 jogos, 17 vitórias, 4 derrotas e 38 pontos, enquanto o Portimonense segue na 4ª posição com 21 jogos, 13 vitórias, 8 derrotas e 34 pontos, os mesmos que o Cabo Madeira. Por sua vez, o Imortal Sub-23 manteve a 7ª posição com 21 jogos, 9 vitórias, 12 derrotas e 30 pontos. Vamos baixar mais um degrau, vamos falar agora do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e vamos começar com a parte masculina, segunda fase, Grupo de Promoção Sul, onde as nossas equipas tiveram os seguintes resultados. Ambas venceram, como tem sido tradição nestes últimos tempos. O Ginásio Olhanense recebeu e venceu o Clube de Basquete da Chamusca por 74-53, enquanto que o Elétrico de Ponte Sor foi até a casa do Carnito Clube e venceu por 81-86. Portanto, neste campeonato, como eu já tenho dito várias vezes, o grande dominador continua a ser o Ginásio Olhanense, com 10 jogos, 10 vitórias e 20 pontos, enquanto o Elétrico ocupa o segundo lugar com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e 18 pontos. Passando agora para o Grupo de Manutenção Sul, o Clube de Basquete de Albufeira recebeu e venceu o Sporting Marinhense por 69-57, enquanto que o Portimonense Sub-23 recebeu e venceu o Paço de Arcos Clube por 64-53. Neste grupo de manutenção, a situação é a seguinte. Em primeiro lugar seguem 3 equipas empatadas, que são o Sporting Marinhense, o Portimonense Sub-23 e o Scalipos, todas com 10 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 17 pontos, enquanto que o CBA vai escalando posições e já segue num tranquilo 5º posto, empatado com o Paço de Arcos Clube, ambos com 10 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas e 14 pontos, a mostrar que o espectro da descida de divisão se está a esfumar no horizonte. Vamos nos manter na primeira divisão, vamos passar para a parte feminina e vamos começar com a segunda fase, Grupo de Promoção, onde a nossa equipa, a André de Rezende, foi até a casa do Sporting Braga e conseguiu uma brilhante e importantíssima vitória por 56-70, sendo que após esta jornada a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar segue o Sporting, imparável, com 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos, enquanto a André de Rezende subiu um lugar, estando nesta altura no 5º posto, com 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas e 11 pontos,
os mesmos que Sporting de Braga e Clip Teams. No grupo de manutenção sul, a ACD Ferragudo recebeu e venceu a Quinta dos Lombos por 63-61, Quinta dos Lombos sub-22. Enquanto que o Ginásio Olhanense finalmente conseguiu uma vitória, venceu o Carnide Clube por 63-49. Neste grupo de manutenção, a classificação é encabeçada pela ACD Ferragudo, com 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas e 22 pontos, enquanto o Ginásio Olhanense ocupa o último posto, o sexto, com 12 jogos, 2 vitórias, 10 derrotas e 14 pontos. Vamos baixar mais um escalão, vamos passar agora para a segunda divisão e vamos começar com a parte masculina, Grupo Sul 2A, onde os bonjoanenses receberam o líder da classificação, o Sporting Sub-23, e foram derrotados por 83-96. Após esta jornada, a classificação está assim ordenada. Primeiro lugar para o Sporting Sub-23, com 6 jogos, 6 vitórias e 12 pontos, enquanto os bonjoanenses chegam na última posição, a sexta, com 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos. No Grupo Sul 2B, os Tubarões de Quarteira receberam e foram derrotados pela Academia do Lumiar por 53-66, enquanto que o Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e venceu os Unidos do Tortozendo por 68-61. No dia a seguir, os Unidos do Tortozendo foram até Quarteira, foram jogar contra os Tubarões e foram novamente derrotados por 64-62. Nesta série, após estes jogos, o primeiro lugar é ocupado pelo Seixal, com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos, enquanto os Tubarões estão no quarto posto, em virtude de terem um jogo a mais, têm 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 10 pontos, os mesmos que a Academia do Lumiar. Por fim, o Ginásio Sub-23 está na quinta posição, com 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 10 pontos. Vamos nos manter na segunda divisão, mas vamos passar para a parte feminina. Segunda fase, Grupo Sul 2B, onde o Portimonense foi até a casa do Santarém Basket Clube e conseguiu uma saborosa vitória por 43-63. Nesta competição, após estes jogos, a classificação está ordenada assim. Primeiro lugar para um grupo de 3 equipas, a saber, Sporting Sub-22 com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, Seixal e o Portimonense com 6 jogos, 4 vitórias, 22 derrotas e 10 pontos. Vamos então agora falar das taças nacionais de séniores. Vamos começar com a parte masculina, primeira fase sul, grupo E, onde os jogos foram os seguintes. Clube Elvense Natação recebeu e foi copiosamente derrotado pelo Atlético de Reguengos por 59-106. Enquanto que o Beja Basket recebeu e foi derrotado pelo André de Rezende por 56-60. Nesta competição, a classificação está assim ordenada. No primeiro lugar está o Atlético de Reguengos, com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, seguido por um duo, composto por André de Rezende e Beja Basket, com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 5 pontos. A seguir vem a Associação Juvenil de Estremoz, com 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, e o Clube Elvense Natação, com 4 jogos, 4 derrotas, e ambas as equipas com 4 pontos. Para encerrar esta ronda dos resultados, só nos falta falar da Taça Nacional de Séniores Femininas, onde a nossa representante, o Elétrico de Pontessor, foi até a casa do Basket Almada e foi derrotada por 66-31. Portanto, nesta competição a classificação está assim ordenada. Primeiro lugar para a Física de Torres, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, enquanto o Elétrico desceu mais um lugar, estando nesta altura em sexto e último, com 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 5 pontos, empatado com a União do Forte e o Alenquer Basket Clube. E estes foram os resultados que ocorreram no fim de semana passado. Agora, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana. Vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal tem um osso muito duro de roer. Vai até a casa do Futebol Clube do Porto. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Dragão Arena, no Porto. Vai ser dia 15/3 pelas 15h30. E vai ser um jogo entre o segundo classificado, o Porto, contra o oitavo, o Imortal. Na Liga Betclic feminina, o Imortal vai ter outro osso igualmente duro de roer. Se o Imortal em masculinos vai até a casa do Porto, o Imortal em femininos vai até a casa do Benfica.
Por acaso é uma coincidência, ambas as equipas vão jogar contra as equipas que estão em segundo classificados nas respectivas divisões e as únicas equipas que ainda ganharam, que já ganharam os primeiros classificados. Como ia dizendo, o Imortal vai até a casa do Sport Lisboa e Benfica. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Fidelidade em Lisboa, dia 16/3, pelas 15 horas. Passamos agora para a Proliga, segunda fase, grupo de promoção 1, onde o Portimonense vai ter uma deslocação muito difícil. Vai até a casa do terceiro classificado, o Queluz. Relembro que o Portimonense é quarto classificado. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Complexo Desportivo João Carlos Cifuentes, em Queluz, dia 15/3, pelas 18 horas. Por sua vez, o Imortal Sub-23 vai até Ilhavo, vai jogar contra o Iliabum Clube. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ilhavo, dia 16/3, pelas 16 horas. Vamos passar agora para a primeira divisão. Vamos começar com a parte masculina, segunda fase, grupo de promoção sul, onde os nossos dois representantes, ambos a dominar as suas séries, têm os seguintes compromissos. O Ginásio Olhanense, que é primeiro, recebe o terceiro classificado, o Belenenses, um jogo muito interessante de seguir. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, vai ser dia 15/3, pelas 16h30, e vai ser um passo muito importante, caso do ginásio ganhar, como todos esperamos, vai ser um passo muito importante para o ginásio conseguir ser apurado para a fase seguinte, que a princípio vai estar, mas nada como garantir definitivamente. Por sua vez, o Elétrico de Pontessor vai até a casa do Estoril Basket. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária de Alvide, em Alvide, dia 16/3, pelas 16h15. No grupo de manutenção sul, o Portimonense Sub-23, que é segundo classificado, recebe o sétimo classificado, o Faial Sport Clube, num jogo que, em princípio, se antevê tranquilo para a equipa de Portimão. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 16/3, pelas 15 horas. E o Clube de Basquete de Albufeira, que é quinto classificado, recebe o quarto, o Clube Atlético de Queluz Sub-23. É mais uma partida que é muito importante para o Clube de Basquete de Albufeira, vulgo CBA, para definitivamente afastar qualquer hipótese de espectros de descida de divisão. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 16/3, pelas 18 horas. Vamos nos manter na primeira divisão, mas vamos falar da parte feminina. E vamos começar com a segunda fase do grupo de promoção, onde a André de Rezende, que é a quinta classificada, recebe o sétimo classificado, o Clipe Times, um jogo que se antevê relativamente fácil para a equipa de Évora. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 15/3, pelas 17 horas. Por sua vez, no grupo de manutenção sul, o ACD Ferragudo, que é primeiro classificado, vai até a casa do Carnito Clube, que é quinto. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Bairro do Pato Cruz, em Lisboa, dia 15/3, pelas 16h30. Finalmente, o Belenenses, que é quarto classificado, recebe o sexto e último, o Ginásio Olhanense, com o jogo a ter lugar no pavilhão Acácio Rosa, no Restelo, dia 16/3, pelas 14h30. Vamos descer mais um degrau na tabela competitiva do basquete nacional. Vamos falar da segunda divisão e vamos começar com a parte masculina e com o grupo Sul 2A, onde os bonjoneses vão até a casa do Barreirense Sub-23, com um jogo muito difícil para a equipa de Faro. Barreirense é segundo, enquanto que os bonjoneses são sexto. Portanto, o jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade Sol, dia 16/3, pelas 11h30 da manhã. No grupo Sul 2B, os Tubarões de Corteira vão até a casa do União Desportivo Vila Franquense, também um jogo muito complicado para a equipa de Corteira. O Vila Franquense é segundo classificado, enquanto que os Tubarões são quartos. O jogo vai ter lugar no pavilhão Gimnodesportivo José Maria Cerejo, em Vila Franca de Xira, e vai ser dia 15/3, pelas 16h30. Finalmente, a Academia do Lumiar recebe o Ginásio Olhanense Sub-23, a Academia que é terceiro contra o Ginásio que é quinto. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, dia 16/3, pelas 16h30. Ainda na segunda divisão, mas na parte feminina, o Portimonense vai até a casa do CIMEC Sub-22, o CIMEC que é quarto, enquanto que o Portimonense é terceiro. O jogo vai ter lugar no pavilhão Carlos Alberto Carvalho, na Cruz Quebrada, dia 16/3, pelas 16h30.
Finalmente, para encerrarmos este programa, vamos falar de taças nacionais de séniores. Vamos começar com a parte masculina. Primeira fase sul, grupo E, onde os jogos vão ser os seguintes. O Atlético de Reguengos, que é primeiro classificado, recebe o terceiro, o Beja Basket, um jogo entre duas das potências do basquete alentejano. O jogo vai ter lugar no pavilhão de Reguengos, dia 15/3, sábado, pelas 21h30. Por sua vez, André de Rezende recebe a Associação Juvenil de Estremoz, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 16/3, pelas 15 horas. E para encerrar esta ronda pelos jogos do próximo fim de semana, vamos falar da Taça Nacional de Séniores Femininos, primeira fase sul, grupo E, onde a nossa equipa, o Elétrico de Pontessor, que é sexto classificado, recebe o segundo classificado, o Clube Nacional de Natação, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal de Pontessor, dia 15/3, pelas 21 horas. E foi este o programa de hoje. Como podem ver, muitos jogos, muito complicados, uma grande parte deles, mas estou convencido que com o nosso apoio as nossas equipas vão conseguir fazer brilharetes. Por mim, vou ficar por aqui. Desejo-vos um excelente fim de semana. Eu para a semana cá estarei com mais notícias, mais resultados e mais informação sobre novos jogos. Entretanto, já sabem, divirtam-se e joguem basquete.